Esquece um pouquinho aqui os exames e me conta. Você acredita que a sua tireoide está funcionando bem? Sim ou não? Se você tem dúvidas, esse vídeo é para você. Eu trouxe hoje um teste que você vai poder fazer aí na sua casa de forma gratuita, caseira, simples, porém assertiva e prática, onde você vai ter como revelação se de fato a sua tireoide ela está trabalhando bem, se está produzindo bem os hormônios, né, ou não. Meu nome é Amaranta, eu sou médica nutróloga funcional integrativa. Este é o canal da nutróloga. Eu em breve farei aqui a nossa segunda maratona da tireoide. Vai ser um prazer se você puder participar conosco. Estamos aceitando as inscrições aqui por um tempo limitado, né, até começar a maratona. Você pode se inscrever no link do primeiro comentário ou na descrição desse vídeo. Bom, como que você vai fazer esse teste, né? Qual a interpretação e o que você vai fazer a partir dele, eu já vou te contar. Primeiro, deixa eu explicar, né, qual instrumento você vai usar para o nosso teste. Vai ser esse aqui, ó, que é um termômetro normal, tá? Que você vai utilizar um caderno, nada mais do que isso. Bom, a temperatura humana considerada normal, lá em meados de 1800, era 37 graus. Hoje em dia, com os nossos avanços científicos, nós sabemos que existe uma faixa de temperatura, né, que é considerada normal. Então, geralmente, tá, de 36 a 37 graus, podem haver pequenas variações, tá? Mas de um modo geral é isso. Então, acima disso, nós consideramos uma hipertermia, ou seja, um aumento da temperatura, e abaixo uma hipotermia, né? Então, o normal é que você esteja sempre, né, nessa faixa. Existem variações disso. Então, por exemplo, de manhã, a nossa temperatura ela tende a ser menor do que à noite. Se nós fazemos atividades físicas, nós também influenciamos a nossa temperatura. Se está calor, se está frio, idem, que nós comemos também, né? Mulher pode ter temperatura corporal diferente do homem, a depender da fase do ciclo menstrual, se está gestante ou não, se está ou não na menopausa. Idosos tendem a ter uma temperatura, em geral, menor do que adultos, e adultos, por sua vez, têm uma temperatura menor do que recém-nascidos ou crianças. Enfim, isso varia de acordo com a fase da vida, de acordo com o sexo, de acordo com a faixa etária, clima, etc. Então, são muitas as variações, mas nós precisamos ficar nessa faixa. Se nós não ficarmos nessa faixa, existem 3 possibilidades. Uma delas é a morte, outra é a doença, outra é a baixa qualidade de vida, né? Com a lentificação do funcionamento do organismo, a predisposição a infecções, entre tantas outras coisas, tá? Até porque a nossa temperatura corporal, ela determina, tá? O quanto nós vamos ser resistentes aos fungos, às bactérias do ambiente ou não. Os répteis, por exemplo, que não têm um controle corporal tão rígido quanto dos mamíferos, sofrem mais com problemas como fungos. Então aqui já fica uma pista, né? Sabe aquela candidíase de repetição, aquela micose no pé? Pode ter a ver com a temperatura corporal também. A gente sabe que são inúmeras variáveis, mas nós não podemos deixar de ignorar isso porque é muito importante, tá? Então, mesmo que a nossa temperatura ideal ela precise estar nessa faixa, tá? A gente vai ter que espremer um pouquinho isso, tá? Existe uma variação aqui que é considerada ideal. E essa variação ideal, que é onde o nosso corpo funciona com o máximo de eficiência e o mínimo de gasto de caloria, porque é um gasto surreal para o corpo manter a nossa temperatura corporal, tá? Ele gasta muita energia para isso, porque disso depende a nossa vida, tá? Então, quando o nosso corpo ele consegue ficar entre 36,5 a 36,7, mais idealmente em 36,6, significa que ele está conseguindo trabalhar no nível ideal, né? Ele está conseguindo utilizar as enzimas, fabricar hormônios, utilizar as nossas vitaminas, os nossos minerais, a gente consegue ter mais disposição, energia, enfim, tudo vai melhor, tá? Mas na realidade não é bem assim que isso acontece. A gente sabe, né, que existem aí muitas pessoas que sofrem com problemas na tireoide e não sabem disso. Então, elas vão ter uma dificuldade aí no controle da temperatura corporal, entre outras coisas que eu citei no vídeo anterior. Eu aconselho você a verificar quais são esses 13 sinais e sintomas que eu cito lá, porque você vai ter que fazer um cruzamento entre sinais e sintomas e a temperatura que você vai ter no teste, tá?
para você chegar no normal para você. Porque as pessoas, elas são diferentes e elas podem ter regulagens diferentes. O que para um, né, pode significar uma temperatura ótima, para o outro já pode considerar até a pessoa se sentir um pouco febril. Então é interessante que você se conheça e que, se o resultado do teste não for aquilo que você esperava, que você repita após um período de tempo e após algumas modificações e orientações que eu vou passar para você. Bom, o teste é o seguinte: durante 5 dias, né, seguidos, você vai precisar acordar e ter como primeira coisa medir a temperatura do corpo, tá? Você vai colocar o termômetro na axila, tá? Em contato direto com a pele. Assim que o termômetro apitar, você anota lá qual a temperatura deu, tá? Aí depois desses 5 dias você vai mudar, você vai somar, dividir e vai chegar num resultado. Esse resultado vai ser a tua média. Ela deu quanto, tá? Ela tá nessa faixa ideal? Sim ou não, tá? Se ela não estiver, né, pode ser que você esteja usando, de repente, algum remédio de uso contínuo. A gente sabe que ibuprofeno, diclofenaco, dipirona, que são remédios comumente usados, né, para dor ou como anti-inflamatórios, eles baixam a temperatura corporal. Pegue os remédios que você usa, leia a bula, veja se eles causam alguma diminuição na temperatura corporal. Ou pode ser que seja simplesmente uma questão da idade, pode ser que seja uma questão da fase do ciclo menstrual, ou a deficiência de algum mineral ou vitamina, que é bastante comum. Então, eu vou citar aqui o exemplo da anemia ferropriva, né? Que é uma doença que ela cursa com a deficiência do ferro. Então, a gente sabe que enquanto uma pessoa está realizando o tratamento para anemia, enquanto não corrige os níveis de ferro, a tireoide ela pode ter dificuldade em produzir os hormônios, tá? Porque ela usa o ferro para a fabricação dos seus hormônios, assim como ela usa diversas substâncias. Então é muito importante estar com tudo em dia, né? Com todos os ingredientes aí, para que ela possa preparar e entregar os hormônios certinhos, bonitinhos para você, tá? Um outro alerta muito importante é que não é possível confiar apenas nos exames de tireoide, principalmente não apenas no TSH, tá? Então, é legal que você veja como estão todos os exames e como está o funcionamento do teu organismo como um todo, tá? Porque a tireoide, ela é a maestra de uma grande orquestra. Então, todo o corpo precisa estar bem para que a tireoide esteja bem e vice-versa, tá? Com os níveis otimizados aí de todos os seus nutrientes, há uma alimentação legal. Você também precisa, de repente, dar uma olhadinha em como está seu estilo de vida, se você está dormindo adequadamente, se hidratando adequadamente, como é que estão os seus níveis de estresse. Então, dá uma olhada para tudo isso e repita o teste, tá? Se necessário for, aí procure uma orientação médica, né? Lembrando que muita coisa pode ser feita por você que não necessariamente usa do hormônio, tá? Em alguns casos, claro que vai precisar de um hormônio, mas esse não necessariamente vai precisar ser um hormônio convencional, pode ser outro tipo de hormônio, tá? Mas de qualquer forma, uma avaliação mais global certamente vai te ajudar. Te vejo na Maratona da Tireoide, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Até as próximas, muito obrigada!